Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Antônio Júnior. Irmãos, agora ainda é de madrugada. Provavelmente você está vendo esse vídeo em outro momento, mas eu vim aqui porque eu precisava te entregar essa palavra. Deus tocou muito forte no meu coração que contra a sua vida está havendo uma resistência. Só que a vitória pertence ao povo de Deus, a vitória pertence a você. Eu sei que tudo que você está passando é para te fortalecer, Deus está permitindo. Só que eu quero fazer, antes de trazer essa mensagem, eu quero fazer uma oração por você, para que Deus te proteja, te blinde, para que essa semente que eu vou lançar no seu coração, ela não se perca. Amém? Se você puder, feche os seus olhos rapidinho, irmãos, porque a batalha é grande, mas a vitória é nossa. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por essa pessoa que vai receber esta palavra agora. E eu te peço, blinda ela, guarda ela com os teus anjos, ó Deus. E também eu te peço, guarda a minha vida aqui agora. Pai, proteja a minha casa agora contra todo ataque do mal. Em nome de Jesus, eu expulso toda a obra do inimigo, todo o plano dele contra a minha vida, contra a minha família e contra a vida de cada pessoa que vai receber esta palavra agora. Em nome de Jesus, passa do teu sangue, Senhor. Não deixe que nenhuma interferência do inimigo venha contra nós, nenhuma distração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu falar o que Deus colocou no meu coração. É o seguinte: você tem tentado, com todas as tuas forças, com tudo que você tem de recurso, seja ideias novas que você tem, seja a sua própria força de vontade, os seus talentos, você tem tentado, mas tem havido uma resistência muito grande. É como se o mal não quisesse que a vitória chegasse na sua vida. E é exatamente isso que está acontecendo. Então a Bíblia diz, irmãos, que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra Satanás e os seus demônios. Eu falo muitas vezes disso aqui no canal e algumas pessoas criticam. Falam, pastor, mas você só fala do diabo, você só fala do mal. Irmãos, eu preciso abrir os olhos de vocês porque existe uma batalha no céu, nas regiões celestiais, mas a vitória é nossa. Amém? Nós estamos do lado do vencedor. Quando você aceitou Jesus, quando você entregou sua vida a Ele, agora você passou para o lado do vencedor. E nenhum mal pode mais contra a sua vida. A Bíblia diz que o maligno não toca aqueles que nasceram de novo. Então ele não vai te tocar, mas o que ele puder fazer para ser uma pedra de tropeço, ele vai tentar, ele vai fazer. Jesus falou o seguinte para o diabo: olha, você é uma pedra de tropeço. Você só conhece das coisas dos homens, você não conhece das coisas de Deus. E quando Jesus falou isso, houve um contexto ali. Pedro foi usado pelo inimigo e ele queria dizer: Jesus, você não vai para a cruz, você não vai morrer dessa maneira, eu não vou deixar. E Jesus falou: arreda, Satanás, você só conhece das coisas dos homens, você não conhece das coisas de Deus, você é uma pedra de tropeço para mim. Então, eu vou te mostrar aqui hoje que você precisa vencer esses tropeços que aparecem no seu caminho. O inimigo, ele vai tentar de toda forma te tirar da presença de Deus, do foco principal, que é fazer a vontade de Deus. Amém? O inimigo vai tentar, mas ele não vai conseguir se você fizer o que eu vou te falar aqui hoje. Porque tudo que eu vou te explicar aqui, como eu sempre faço no meu canal, não é baseado naquilo que eu acho, mas é no que a Bíblia diz. Então, eu vou te mostrar o seguinte, olha. Como eu disse, na sua vida tem tido muita resistência. Você quer fazer algo dar certo, você até tem uma palavra que Deus te deu, mas agora tem tido muita resistência. É como se você vencesse o obstáculo hoje, mas daqui a pouco já tem outro ali na frente, sabe? É como se você até conseguisse ter um êxito, um sucesso naquilo que você está fazendo, mas parece que logo é como se alguém puxasse o seu tapete. Hoje esse mal vai quebrar na sua vida, amém? Hoje toda a resistência do mal vai cair por terra. E a Bíblia diz, irmãos, lá em Tiago, deixa eu abrir a Bíblia aqui, Tiago capítulo 4, o versículo 7. Diz assim, ó: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu vou te mostrar como você pode fazer com que todo mal saia da sua vida, com que todo mal fuja de você. Aqui está o segredo: submeta-se a Deus. Ou seja, deixa eu te explicar uma coisa. Submeter-se a Deus
é você obedecer a Deus. Amém? Jesus foi uma pessoa submissa ao Pai? Foi, não foi? E como que ele foi submisso? Se entregando até a morte de cruz, porque ele veio à terra com esse propósito. Jesus nasceu para morrer na cruz. Ele já sabia disso, todas as profecias falavam sobre isso. Depois você pode ler na sua casa, Isaías capítulo 53, e você vai ver que Jesus ele veio com esse propósito de morrer pelos pecadores, de derramar o sangue dele, puro, perfeito, sem mácula, em favor de nós que somos pecadores, maus, que estávamos desviados completamente, mortos espiritualmente. Só que o que acontece? Quando Jesus veio, o diabo sabia do que Deus tinha para ele, porque o diabo conhece a Bíblia, irmãos, melhor do que nós. O diabo sabia, tanto é que assim que Jesus veio, o rei Herodes, ele, ao saber do que a Bíblia dizia ao respeito dele, o rei Herodes tentou matar todas as crianças de até 2 anos. Por quê? Havia uma luz que estava brilhando no céu, que foi uma luz em Belém, e a Bíblia já tinha falado sobre ela. Quando aparecer uma estrela muito grande em Belém, é sinal de que o Salvador está chegando. E então Herodes, ele quis matar todas as crianças de até 2 anos, ele estava fazendo um censo naquele momento, mas é óbvio, o diabo estava por trás. O diabo sabia que se matasse todas as criancinhas, uma delas seria Jesus, seria o Salvador. Só que ele não conseguiu frustrar os planos de Deus. Assim como o faraó, ele estava com medo de que os egípcios se multiplicassem e criassem uma rebelião contra o Egito. E ele então mandou matar todos os meninos, bebês. E naquele momento, a mãe de Moisés, colocaram ele num cesto e ele foi liberto. Deus deu o livramento tanto para Moisés quanto para Jesus. E aí o que acontece? Da mesma forma, você só está aqui hoje porque Deus poupou a sua vida. Deus te guardou de todo mal. Deus te blindou contra as trevas, porque Ele tem um propósito na sua vida. É que você seja submisso ao Pai até o fim. Então, irmãos, quando Jesus ele nasceu e ele cresceu, Deus foi dando graça para ele. Deus foi dando sabedoria, conhecimento. Deus encheu ele com o Espírito Santo. Mas antes disso, Jesus passou pela tentação no deserto. E nessa tentação, o diabo, ele queria que Jesus desistisse de ser submisso ao Pai. O diabo queria que ele desistisse de continuar fazendo a vontade do Senhor. E aí então eu quero ler para você entender como que o diabo vai fugir da sua vida. Eu quero ler só uma passagem muito rápida. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Olha, talvez você nunca ouviu essa palavra do jeito que eu vou te explicar aqui agora, mas é muito importante que você não esqueça esse ensinamento. Aqui Jesus estava sendo tentado pelo diabo, e o diabo queria que ele transformasse as pedras em pães, porque ele sabia que Jesus estava na sua maior fraqueza. Ele estava jejuando um jejum de 40 dias e 40 noites. E ele estava com fome. E no momento que a Bíblia diz que ele teve fome, o diabo foi lá tentar fazer com que Jesus pecasse. Por quê? Porque se Jesus, irmãos, tivesse apenas um pecado, ele seria igual a mim, ele seria igual a você. Ele seria um pecador como qualquer outro. E aí então ele não poderia se oferecer como sacrifício, o justo pelos injustos, porque ele seria injusto e pecador como todos nós. Então Jesus ele viveu na terra sem nenhum pecado. Por causa disso, o sangue dele estava puro. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão. É uma lei espiritual. É por isso que hoje muitos de outras religiões, de outras crenças, eles sacrificam animais, matam galinha, matam bode, porque o diabo ele tenta imitar tudo que vem de Deus. Então, aqui está dizendo o seguinte, que o diabo falou para ele: se você é o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. E se você ler um pouco antes, você vai ver que no versículo anterior, Jesus tinha sido batizado
o Espírito Santo veio sobre ele como forma de pomba e uma voz do céu disse o seguinte: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Aleluia. Irmãos, aqui Deus está falando com Jesus. Este é o meu Filho amado. E logo em seguida Jesus veio dizer: se você é o Filho de Deus, olha como é que o diabo já estava querendo causar dúvidas na mente de Jesus. Só que aí o mais interessante é o seguinte: Jesus respondeu usando a Bíblia. E ele falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui está o ensinamento, a chave que eu vou te passar. No original, a palavra aqui, de toda palavra que procede da boca de Deus, significa a palavra rema. Deixa eu te explicar. A palavra rema, ela significa o seguinte: é uma palavra direcionada, é uma palavra revelada. Ou seja, Deus já tinha revelado uma palavra para Jesus e uma promessa. Ele falou: olha, você vai morrer na cruz e você vai ressuscitar ao terceiro dia. Essa é a palavra que Deus já tinha falado para Jesus. Então Jesus estava dizendo para Satanás o seguinte: Satanás, eu não vivo daquilo que o meu corpo sente, daquilo que minha alma sente. Eu vivo pela fé no meu Deus, no meu Pai. E então ele já me deu uma palavra. Eu não vou viver de qualquer coisa. Eu não vou viver somente de pão, somente das coisas que alimentam a minha carne. Não, eu vou viver em cima de uma palavra. E aí eu te pergunto uma coisa, meu querido irmão, minha irmã: qual é a palavra que Deus já colocou no seu coração? O que é que Deus já tem falado com você? Deus já deve ter te entregado uma palavra. Com certeza, aqui no meu canal, muitas pessoas chegam para mim e dizem: pastor, olha, eu te acompanho há muitos anos e Deus sempre fala comigo de forma específica, naquilo que eu estou passando naquele momento. Irmãos, é assim que Deus fala conosco. Ele faz com que versículos bíblicos que antes você só passava o olho, ou você já tinha ouvido falar, mas de repente aquele versículo salta aos seus olhos, aquilo queima no seu coração. Essa é a palavra que Deus te entregou. Aqui Jesus diz: é a palavra que procede da boca de Deus. Deixa eu te dizer, olha, esse livro aqui, é sagrado, porque isso aqui é a palavra do Senhor. Aqui Deus fala coisas que vêm direto no nosso espírito. E quando vem no seu espírito e não na sua alma, na sua carne, você nunca mais esquece. Eu estou aqui hoje falando para você, sabe por quê? Porque Deus me entregou palavras lá atrás, há muitos anos atrás, de que um dia eu estaria pregando para multidões. Mas irmãos, eu vim do interior, cidadezinha pequena, eu ia pregar na minha igreja, ninguém queria me ouvir. Eu preguei por 7 anos para os jovens, lá na minha igreja. Irmãos, tinha dia que eu chegava na igreja, eu abria a porta, eu ia lá para o púlpito e ninguém ia lá no culto. Sabe o que acontecia? Eu tinha que fechar a Bíblia, colocar debaixo do braço e ir embora para casa, triste, desanimado, porque eu não estava entendendo por que nada dava certo comigo, sabe? Mas é que não era o tempo ainda. Deus tem um tempo certo para todas as coisas, é o que diz a palavra. Então, é muito importante que você ouça mensagens que estão recheadas da palavra de Deus. E aqui Jesus falou: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Eu quero te perguntar uma coisa: o que tem te alimentado nesses dias de confusão, esses dias onde o medo está batendo forte no seu coração? O que tem te alimentado? É a palavra ou são as vozes das pessoas? Ou é a voz do inimigo? Alimente-se da palavra. Se Deus te entregou algo, não perca essa semente que foi gerada no seu coração. Amém? E aí eu vou continuar para você aqui te falando uma coisa. Olha, nesse momento, o diabo, assim que ele viu que Jesus resistiu a ele, lembra do que eu falei lá no começo? Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Mas o diabo é persistente e ele não fugiu de Jesus. Pelo contrário, ele pegou Jesus, levou ele no alto monte, no lugar mais alto da terra, e ele falou o seguinte: olha, se você se prostrar diante de mim, eu vou te oferecer todos os reinos deste mundo, toda a glória deste mundo. Irmão, sabe o que o diabo estava oferecendo para Jesus? Ele estava oferecendo um reino sem a cruz. Ele estava oferecendo a glória sem ter que passar pela cruz. Então, naquele momento, Jesus não aceitou também. Jesus, ele sabia que o Pai estava cuidando dele e que na hora certa a palavra que vem de Deus iria se cumprir. Deixa eu te explicar uma coisa.
Quando o diabo ele sabe que Deus tem algo na sua vida, ele vai tentar colocar empecilhos. Ele vai tentar te sugerir um atalho, um caminho mais fácil. Porque pensa, o que era mais fácil para Jesus? Era mais fácil Jesus não passar pela cruz. Era mais fácil Jesus fazer o que ele falou. Eu vou simplesmente me prostrar diante do diabo e eu vou ter toda a glória, toda a honra, todo o reino dessa terra, porque Deus me prometeu. Então o diabo ele queria antecipar as coisas. Só que Jesus ele não aceitou. Jesus sabia que o final seria a cruz. Assim como também Deus falou para Abraão: Abraão, você vai ser pai de multidões. Deus já tinha entregado uma palavra. Mas então o diabo soprou na mente, da esposa de Abraão, de Sara, e ela chegou para Abraão e disse: olha, meu bem, eu sei que Deus prometeu que nós seríamos pai de multidões, você seria pai de multidões, mas eu não posso te dar esse filho. Então faz o seguinte, deita lá com a empregada, com a nossa escrava, e ela vai poder te gerar um filho, porque eu já sou velha e eu sou estéril, eu não posso ter filhos. Então, irmãos, aquela foi a maior queda. Depois de Adão e Eva, para mim, aquela foi a maior queda do homem, porque naquele momento nasceu um menino que foi Ismael, mas ele não era o filho da promessa. E a Bíblia conta que Abraão teve que mandar embora aquele menino, porque estava causando confusão, divisão na sua casa. A mãe do menino, chamada Agar, ela começou a achar que ela era a dona da promessa. E então, ela começou a se achar herdeira das promessas do Senhor. Mas Deus falou para Abraão: Abraão, você pecou, você errou, porque esse menino não é o filho da promessa. Eu falei que o filho seria através da sua esposa, da sua mulher. E foi então que depois de 14 anos, a Bíblia diz que Abraão já estava com 100 anos e Sara com 90 anos. E ela então deu à luz ao menino chamado Isaque. E aquele sim era o filho da promessa. Só que, irmãos, o outro filho de Abraão, Ismael, a partir dele gerou uma descendência, que hoje são os muçulmanos, são os árabes, e até hoje eles se consideram herdeiros da promessa. E existe uma briga, uma rixa entre eles e os judeus. Até hoje existe uma guerra. Tudo porque um homem desobedeceu. No meio do caminho, o diabo vai te oferecer propostas, atalhos, não caia nelas, tá ok? E foi então, irmãos, que Jesus resistiu, porque Jesus sabia que o final dele seria a cruz. E ele falou: eu não vou me prostrar diante de você, adorarás somente ao Senhor teu Deus, porque só a ele nós devemos prestar culto. Então Jesus foi resistente ao diabo e Jesus sabia que o final dele seria a cruz. Mas, irmãos, o interessante é que a Bíblia diz que o diabo fugiu naquele momento. Aliás, ele fez ainda uma terceira tentação. Ele mandou com que Jesus pulasse daquele precipício e os anjos iriam guardá-lo. Mas Jesus falou: não, eu não vou tentar ao meu Pai, eu não vou tentar a Deus. Então o diabo fugiu, só que a Bíblia diz que ele fugiu aguardando uma próxima oportunidade, porque o diabo, ele com certeza não iria desistir de fazer Jesus desistir da cruz. E então o tempo passou e sabe qual foi a próxima oportunidade? O diabo usou o apóstolo Pedro, isso mesmo. Pedro falou para Jesus: Jesus, você não vai para a cruz, eu não vou deixar com que você vá para a cruz. E Jesus falou: arreda, Satanás, eu já te venci lá no deserto, eu já fiz você fugir uma vez e eu estou fazendo você fugir agora. Arreda, sai de perto de mim, você não conhece das coisas de Deus. Deus falou para mim que eu vou morrer na cruz. Irmãos, olha, o diabo tentou contra Jesus, fazendo com que ele desistisse da cruz. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo não tem medo das suas conquistas, não tem medo dos milagres que Deus usa você para fazer. O diabo tem medo, sabe do quê? Das renúncias que você faz. O diabo, ele sabe que se você continuar renunciando à sua carne para obedecer à voz do Espírito Santo, nada poderá te parar. Então ele vai tentar contra você. Então o tempo passou até que chegou o momento em que Jesus estava no Getsêmani, suando sangue, porque havia chegado o tempo da cruz. E ele ainda falou: Pai, se tiver outra maneira de eu morrer pelos pecadores, deixa eu morrer de outra forma. Mas não, irmão, Deus queria que ele morresse na cruz. E então ele foi obediente. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. E quando ele estava ali na cruz,
Obviamente, né, o diabo tentou outras maneiras, usou pessoas para que ele desistisse, mas ele estava decidido. E quando ele estava ali, o que aconteceu? O próprio criminoso que estava do lado dele ficou endemoniado. E ele falou: se você é o Filho de Deus, desça dessa cruz. Ou seja, larga a mão disso. Para que morrer na cruz? Ou seja, irmãos, o diabo estava ali sedento para que Jesus abandonasse o caminho que Deus tinha para ele. E naquele momento, Jesus, ele não retrucou, ele não deu ouvidos àquela pessoa. E foi então que o diabo começou a entrar nas pessoas que estavam ali na frente dele. As pessoas começaram a ficar endemoniadas. E elas falaram: se você é o Filho de Deus, desça daí. Só que Jesus, ele estava obediente ao Pai. Ele estava decidido até o fim. Amém? E então, naquele momento, um homem que estava do lado dele, o outro criminoso, falou: olha, eu sei que você é o Filho de Deus. Lembra de mim quando você entrar no paraíso. E então Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Olha, tem tido uma forte resistência contra a sua vida. O diabo tem tentado te tirar do caminho, o caminho da cruz. Não saia desse caminho. Não negue a sua cruz. Negue sim a sua vontade para fazer a vontade do Pai. Amém? Sabe o que vai acontecer? O diabo vai fugir de você. Se você se submeter ao Pai, ele vai fugir da sua vida. Então nós vamos orar agora, nós vamos nos submeter ao Senhor em oração, nós vamos pedir perdão ao Senhor e vamos pedir que Ele nos dê força nas horas mais difíceis, e eu tenho certeza, Ele vai te fortalecer agora. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Pai, para muitos que estão me ouvindo, foi difícil ouvir a mensagem, tamanha a distração do inimigo, tamanha a resistência, mas nós chegamos até aqui. E nós te pedimos, ó Pai, dá-nos força, dá-nos graça para resistirmos ao mal, para resistirmos a todo ataque do inimigo e perseverarmos até o fim. Deus, eu creio que o Senhor tem uma obra na vida deste homem e desta mulher que está me ouvindo agora. E eu te peço, meu Pai, que essa pessoa suporte as aflições, recebendo elas como disciplina, e que essa pessoa, meu Deus, saia daqui vitoriosa, com a certeza de que ela não pode retroceder, ela não pode negar o chamado, ela não pode abandonar a sua cruz. Ó Jesus, assim como o Senhor se submeteu ao Pai e resistiu ao diabo e ele fugiu, Senhor, te peço, faz com que o inimigo bata em retirada. Nós muitas vezes, Pai, fraquejamos, muitas vezes decepcionamos com as pessoas, muitas vezes somos atacados de todos os lados, mas nós estamos aqui para declarar: nós vamos até o fim, nós vamos carregar a nossa cruz até o fim. E eu creio, meu Pai, que a vitória será grande e o Senhor nos dará uma coroa de glória para todos nós, todos aqueles que resistirem até o final. Como diz a Tua palavra, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, da vitória. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, continua nos fortalecendo e nos enchendo com a Tua graça e com o Teu poder. Glórias a Deus. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu creio que essa palavra penetrou na sua alma e faça isso a partir de hoje. Se submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Amém? Não se esqueça de compartilhar. Esse é o momento mais importante. Deus quer usar a sua vida na vida de tantas pessoas que precisam ouvir uma palavra de fé e de esperança. Não desista do seu chamado, não abandone a sua cruz e Deus certamente te dará a vitória. Amém? Um grande abraço, fique na paz do Senhor.